O vídeo de hoje vai deixar qualquer brasileiro que quer aprender francês feliz. Vai ser um empurrãozinho para os brasileiros que querem aprender francês e uma dose extra de motivação se você é brasileiro e já estuda francês. Se você for novo aqui no canal, eu me chamo Priscila, je m'appelle Priscilla, e nesse canal eu ensino francês de um jeito mais divertido. Sempre que eu falo que eu sou professora de francês, sempre tem aquele comentário: nossa, mas que chique! Nossa, deve ser muito difícil. E para você ver, para brasileiro não é tão difícil assim. Hoje, nesse vídeo, a gente vai ver vários brasileiros famosos que falam francês. O que a gente vai analisar o francês é o Jô Soares. De novo, se você tiver a minha idade, com certeza você sabe quem é o Jô Soares. Se você for mais novinho, acho que você não vai saber, porque ele já faleceu. E se você estava vivo quando ele estava vivo, provavelmente você não assistiu o programa dele, que era um programa de entrevistas, porque era tarde da noite. Le jour de la libération, vous étiez où? Le jour de la libération, j'étais en Bourgogne, j'étais à Dijon, parce que les événements ont fait que bon, je me suis retrouvée à Dijon, dans un réseau de résistants aussi. Et François, qui était lui à Paris, est revenu me chercher à Dijon. Ah, il est venu de Paris. De Paris. Et alors vous êtes parti à Paris. Mais je crois que pour vous à l'époque, c'était peut-être le plus heureux jour de votre vie. La libération? Oui. Oh, c'est certainement. Eu tiro meu chapéu para ele nessa entrevista porque entrevistar em francês uma pessoa que foi super importante é de se tirar o chapéu, não tem mais o que falar. Ele comete errinhos? Sim. Mas qual o problema? Ele teve coragem de entrevistar, e eu acho que era ao vivo, uma personalidade francesa super importante. Então isso já é um máximo. Ele falou assim, anotei esse, le plus heureux jour. E na verdade você tem que falar le jour le plus heureux. O substantivo vem antes do adjetivo nessa frase. Para ele eu vou dar a nota 9.8. Vale ressaltar que o Jô Soares aprendeu francês na Suíça, na parte francesa da Suíça, na cidade que se chama Lausanne, aos 13 anos. É uma boa idade para aprender uma segunda língua e estar imerso no ambiente que se fala francês o tempo todo ajuda e muito. Agora, a terceira personalidade brasileira falando francês que a gente vai analisar, o francês é o Gilberto Gil. Je pense que c'est, même pour l'ensemble de l'humanité, pour chaque individu et pour l'ensemble de l'humanité, l'amour c'est plus important que la mort. La mort c'est peut-être la chose plus qu'on a peur, une difficulté à comprendre et à accepter et tout ça. Mais l'amour c'est quand même plus grand, quand même plus immense, plus profonde que la mort. Parce que l'amour, c'est la vie. L'amour, c'est l'exercice même de la vie, de la dimension vivante de l'existence. Et la mort, c'est après, c'est le mystère. C'est quelque chose qu'on ne peut pas proprement exercer. Nessa entrevista, o Gilberto Gil compara o amor à morte, ou seja, é um tema complexo de se falar em português, imagina em francês. Ele também comete uns errinhos, ele confundiu os pronomes relativos que e deveria ter usado dont nessa frase, anotei também. Ele fala assim, la chose plus qu'on a peur, que seria a coisa que a gente mais tem medo, ele quis dizer isso, mas a frase correta seria la chose dont on a le plus peur. O outro erro que ele comete é falar profonde ao invés de falar profond. Ele usa a palavra no feminino e era para ter usado no masculino. No feminino a gente pronuncia o D, porque termina em E, profonde. E no masculino a gente não pronuncia o D, profond. D'accord? Minha nota para ele também é 9.8, porque ele falou sobre um tema complexo e cometeu poucos erros. Agora a próxima celebridade que a gente vai analisar o francês é a Anitta. Bienvenue. Ay, salut, merci. Alors- Je peux comprendre un peu de créer le pas encore? Ouais, I forgot before. Non mais attends,
J'ai vu que tu parlais portugais, espagnol et anglais, et donc du coup tu maîtrises un peu le français, c'est ça? Je parle anglais, portugais, espagnol, un peu d'italien, français. J'étudiais now in quarantine. Nesse vídeo, a Anitta tá sendo entrevistada, o entrevistador fala rápido e ela capta o que o cara tá falando. Ela fala francês? Não, não fala. Ela tenta falar algumas frases, ela mistura aí umas outras palavras em inglês, mas ela tenta. Isso que é o mais importante. Nesse começo você tem que tentar, porque óbvio que vai ter erro. Você não sai na primeira aula, eu sei que ela fez 3 meses de aula, nem com 3 meses de aula você vai falar errado. Mas assim, você tem que falar pra talvez a pessoa te corrigir, ou você ouvir e falar, isso eu lembro que não era assim que falava. E assim vai. Lentement, doucement, je comprends plus de français. Je ne parle pas très bien. J'ai étudié pour 3 mois. En 3 mois, elle a appris le français. Hein? Alors que moi, en 7 ans d'allemand, je peux pas te sortir grand-chose. Et le numéro en français, c'est très difficile. 24 et 19. What is this? 96. Et I keep thinking, je pense, 1 plus 10 plus 4 plus... C'est très compliqué. Le français est très compliqué. Et le numéro, très compliqué. Anitta. Aqui ela tá dando uma entrevista para uma rádio que chama Energie, e eu acho engraçado porque ela tá reclamando dos números em francês, e realmente isso é bem controverso, né, no começo, porque tem uma parte ali dos números que a gente faz contas. Eu tenho um vídeo gravado aqui te ensinando a como contar em francês. Se você quiser assistir, vai lá, vou pôr o link aqui. Mas é isso, ela é engraçada, ela tenta também falar em francês no começo da entrevista, apesar de ter uma tradutora, ela se joga, 9,5 ainda aqui pra ela. A última famosa que a gente vai analisar o francês é a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Eu não vou entrar em questões políticas, só vamos ver ela falando francês. Passé par la France, vous avez appris quelques mots de français. Vous parlez quelques mots de français, vous pouvez le dire? Je parle quelques mots de français et j'avais une éducation très jeune, j'avais une éducation française. Et pour ça, je lis en français très, très bien. Nessa entrevista, ela fala um pouquinho de francês no começo, depois não é mais em francês, mas aqui ela conta que teve uma educação francesa quando era muito jovem. Não sei como seria uma educação francesa ou se ela estudou francês na escola. Mas enfim, fica a dúvida aí no ar. E achei que ela se virou, não falou perfeito, mas se virou. E fala também essa frase, j'ai lu en français. Eu não sei se ela quis dizer que ela ainda lê, porque aqui ela usou o passado. Então ela fala que j'ai lu très bien en français, então tipo, ela leu muito bem em francês ou ela ainda lê? Isso eu também não entendi, mas eu diria que ela pode ser um nível assim, quase B1. A ela eu vou dar nota 9, mas só desse trechinho da entrevista que eu assisti. J'avais un sentiment. C'est pas ruim, C'est né? très bien en français. Non, 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 non. Je pense que nous sommes toutes personnes qui pensent que le monde était nécessaire qu'il se transforme et pour le mieux et pour la félicité des personnes, mais surtout pour opportunité égale. Je sais que les personnes sont différentes, mais je sais aussi que si vous donnez opportunité égale, les personnes se développent, se donnent, cherchent son destin d'une manière avec autoestime. Et je fais un effort pour vous. Essa segunda entrevista eu já não vou dar nota 9, eu vou dar nota 6. Porque ela tentou, mas assim, ela fez uma mistureba num ambiente que deveria se falar melhor, na minha opinião. Ela enfiou las do espanhol, ela inventou umas palavras ou abrasileirou umas palavras em francês para ver se dava certo. Às vezes dá certo, viu? Mas no caso dela não deu. E, sei lá, fez uma mistureba aí que
Deu para entender o que ela quis dizer, se você é brasileiro. Se você é francês e não fala português, não sei se daria para entender. Eu entendi tudo, né? Mas eu não sei se um francês que só fala francês entenderia. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha ficado entusiasmado para começar a estudar francês ou para continuar os seus estudos. Vocês viram que brasileiro fala sim francês e fala bem. Não precisa ser francês, não precisa ter nascido na França de pais brasileiros, não precisa ter começado a estudar francês na primeira infância. Adulto consegue aprender, adolescente consegue aprender. Nunca é tarde. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like ou comentem a nota que vocês dariam para essas pessoas famosas falando francês, que eu quero saber. E se vocês discordam de mim, também deixem aqui os comentários que eu quero ver. Gros bisous, à la semaine prochaine!